Vamos falar então sobre bebês reborn e essa relação dessas mamães, né, com o seu bebê, que é um boneco. É uma relação, obviamente, transferencial e projetiva de necessidades básicas psicológicas que não foram bem atendidas na própria infância, na sua infância, né? Nós temos uma necessidade psicológica que nós chamamos de pertencimento na área da psicologia clínica. Essa necessidade de pertencer a um grupo e de pertencer inicialmente a uma figura de cuidador ou a um progenitor que possa estabelecer conosco esse vínculo, e por meio desse vínculo afetivo nós vamos construindo a nós mesmos. A gente vai desenvolvendo a noção, a primeira percepção de identidade. Começa aí, a partir do nosso nascimento, a separação e individuação. Um processo que nos traz a possibilidade de nos reconhecermos como indivíduos, como um ser humano separado deste corpo materno. Então, gente, fazendo essa introdução, o que eu quero falar para vocês sobre essa relação de mamães, né, ou de mulheres, talvez até homens, nessa relação também com o bebê reborn, nós estamos aqui identificando necessidades psicológicas que na verdade não foram bem atendidas. Nós vivemos um mundo real versus um mundo ideal projetado de segundo a segundo nas redes sociais. O que a gente encontra nas redes sociais? Seres humanos perfeitos, famílias, como a gente falava antigamente, a gente dizia assim, a família do comercial margarina, o casal perfeito, a família perfeita, a relação de pais e filhos perfeita. Essa relação idealizada, construída por essas idealizações que são projetadas diariamente, né? Minuto a minuto, segundo a segundo. Quando a gente entra numa rede social, o que a gente encontra? Seres humanos perfeitos, infalíveis, seres humanos que detêm o poder de uma vida de sucesso, considerando o sucesso aqui, através das lentes dessa sociedade. Bom, nós fizemos parte de um mundo capitalista, de um sistema capitalista, que visa sempre lucrar com até mesmo as nossas dificuldades na área emocional. As dificuldades, por exemplo, de reconhecer em nós mesmos nossos buracos, nossas sombras, nossas faltas, as privações todas, as privações todas que sofremos na infância. E aí, eis o trabalho na nossa vida adulta de preencher esses buracos, de preencher essas lacunas, de dar conta dessas necessidades. Então, são múltiplos os fatores que estão envolvidos nessa relação de pessoas com esse bebê boneco, né? Com esse bebê reborn. Mas eu quero aqui me deter naquele aspecto que a maioria das pessoas já está identificando, que é essa solidão, essa carência, essa solidão, essa falta de sentimento e de sentido de pertencimento, sentimento de pertencimento. Junto a isso, essa precária conexão que nós temos com o outro, porque a nossa relação com o outro é muito mais de tela, né, de telinha da rede social, é uma relação virtual muito maior do que uma relação pessoa a pessoa, olho a olho, né? Então, isso também reforça todas as nossas privações afetivas.
Mas o que eu quero também trazer aqui é um outro aspecto, que é a responsabilidade que a gente deveria manter sobre a nossa capacidade de reparação de todas essas faltas ou de todos esses vazios. A nossa capacidade de estabelecermos uma relação conosco que seja verdadeiramente gratificante, que a gente possa aprender a desenvolvermos essa nutrição afetiva, né? Como eu posso alimentar a minha alma, o meu espírito? Como eu posso atender as minhas demandas internas desse mundo interno? Como eu trato os meus traumas, as faltas que cometeram conosco, ou comigo, no caso, né? Falando assim, na primeira pessoa. É uma responsabilidade que nós temos perante a nossa vida, ela é intransferível. Então, ou a gente vive em confronto com a realidade, em contato com essa realidade externa e interna, ou a gente cria um mundo paralelo. O que me preocupa muito nessa questão dos bebês reborn, daqui a pouco vai ter animais reborn, como é que se diz? Pets, os pets reborn, né? Então, assim, o que me preocupa é que a gente está indo além dessa linha que deveria ser muito bem marcada e demarcada entre o real e o fantasioso, né? E a fantasia. Então, nós estamos falando aqui de um elemento que nós identificamos como um elemento que faz parte de um funcionamento psicótico, né? Quando eu nego a minha realidade, não assumo a responsabilidade sobre as minhas privações, sobre as minhas dificuldades e compro um boneco e vivo uma fantasia. Olha só, isso é bem interessante da gente trabalhar muito e pesquisarmos essa relação, né? Essa relação transferencial projetiva, essa relação de efeito tamponamento, né? Desses buracos, dessas faltas internas, dessa precária conexão que eu estabeleço comigo e com o outro, né? No real. É muito importante a gente olhar para isso, porque isso também reflete casamentos fake, famílias fake, né? A família de mentirinha, o casamento de mentirinha, o casamento de fachada, o casamento que se mantém por interesses econômicos, né? Financeiros, ou por qualquer outra necessidade de barganha, né? De permuta. Mas estamos falando de seres humanos infelizes, extremamente tristes, né? Eu diria assim, já com um quadro de depressão se apresentando através desse efeito tamponamento, né? Dessa vida não vivida. Nós somos responsáveis pela nossa vida emocional, afetiva, social, financeira. Nós somos responsáveis por essa totalidade. E nós não podemos transferir isso para um parceiro, para um amigo, para qualquer outra pessoa. Nós temos essas relações sociais, afetivas, até mesmo de parceria afetiva, que é para gratificar ainda mais, né? Ou seja, para encontrar ainda mais um sentido de realização e para nos desenvolvermos ainda mais e melhor, para conhecermos outras partes que nos compõem, outras versões que são nossas também, através desse processo de conexão com o outro. Mas, quando eu busco no outro a solução dos meus problemas e eu não encontro, talvez eu busque num boneco, porque o boneco é perfeito. Outra coisa, a vida perfeita na relação mãe e bebê, e aqui a gente tem um narcisismo, um traço narcísico importante nessas pessoas que estabelecem essa relação com o reborn. Por quê? Porque elas estão buscando esse bebê idealizado, esse filho idealizado. Olha só, ele vai chorar quando eu quiser, se eu apertar um botãozinho, né? Ele não faz cocô nem xixi, isso é tudo simulado, né? Ele não tira as minhas noites de sono e de descanso, não vai ficar chorando de madrugada. Ele é bonito, ele é perfeito,
né? Eu desfilo com esse bebê entre outros bebês reborn para mostrar que o meu é mais bonito que o outro, ou pelo menos que a gente tem fantasiosamente o sentimento de pertencimento a esse grupo de mães e filhos perfeitos. Estamos falando de narcisismo infantil. Estamos falando de um processo de regressão que realmente traz aqui essa reflexão sobre esse mundo perfeito, esse mundo fantasioso. Então, assim, é legal a gente, de vez em quando, assistir um filme que traga essas, né, essas fantasias, essas ilusões, porque estar em contato direto com uma realidade tão dura, às vezes, que é a nossa vida, é só a gente pensar, assim, a questão climática e tudo que a gente está enfrentando com essas questões climáticas. Então, realmente, estar todo o tempo em contato com esse real é complicado. Eu preciso simbolizar, eu preciso imprimir, né, o simbólico junto à realidade, que aí é a construção de sentidos que eu dou para essa realidade e às vezes até ir para uma outra, né, um campo talvez fantasioso, desde que eu saiba que isso é uma fantasia. Filmes, romances, etc., para aliviar um pouco, equilibrar essa questão, né, do real tão pesado às vezes, né? Mas ainda assim eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu sei que isso é uma fantasia e eu posso retornar para a realidade. Agora, quando eu levo meu bebê reborn para uma consulta pediátrica, né, quando esse médico aceita atender um bebê reborn, quando um padre aceita batizar, etc., né, aí nós temos um problemão. Então, se alguém me procurar na terapia para falar da relação que tem com esse bebê boneco, aí cabe esse atendimento, porque eu vou ajudar a pessoa a entender o que será que ela está tentando aqui sublimar, compensar, transferir, quais são as faltas, as necessidades psicológicas que não estão sendo atendidas para ela viver nesse mundo de fantasia e querer torná-lo real. Então aqui nós temos só algumas pinceladas, porque nós estamos estudando esse fenômeno, mas a gente precisa também entender que é o espelho de uma sociedade que só se sente pertencente ou só se sente realizada, né, vamos dizer assim, potente, se estiver apresentando um mundo perfeito, um mundo ideal ou um mundo fantasioso, porque a perfeição não existe.